João 15, de 1 a 6. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, ou viticultor, outra tradução diz isso. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, e vocês, os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Está aí, de 1 a 6. É Jesus quem falou isso aí, ok? A vida é feita de ciclos. A gente pode trazer como uma simbologia a roda gigante. Tem hora que está embaixo, tem hora que está em cima, mas daqui a pouco ela vai rodando, vai descendo, e daqui a pouco você está embaixo novamente. E assim segue esse ciclo. Estações e processos são mudanças naturais que todos nós experimentamos. Só que existem algumas estações que nós resistimos mais, porque elas nos trazem desconforto. Todos nós queremos estar na estação da prosperidade, na estação da vitória, na estação das notícias boas, das coisas boas acontecendo, e a gente não quer sair desse lugar. Mas a vida, ela é um ciclo. E para o nosso bem, é preciso que a gente passe pela estação da prova, pela estação da luta, porque o que revela o nosso caráter, o que revela o que de fato está dentro de nós, não são os melhores momentos da vida, mas exatamente os tempos difíceis. E é nesse tempo também que nós aprendemos a nos humilharmos, baixamos a bola, abrimos mão do orgulho, nós permitimos ser ensinados, ajudados. É nesse tempo em que nós aprendemos a depender de Deus. O texto que lemos, Jesus fala da videira, a árvore que produz uva. Então nós somos como uma uva madura, docinha, deliciosa. Chega-se a imaginar o que mais pode acontecer com ela. Está tão linda. Quem já viu uma parreira? Lá no sítio mesmo tem uma. Lindo, né? E, excepcionalmente, especialmente quando ela está carregada, está com os cachos. Então, ela é admirada por todos que a veem. A uva passa por transformações para tornar-se vinho, porque se a uva continuar ali no pé, ela daqui a pouco estraga, amadurece, estraga, ela cai. Ela perde o valor. Então, mas ela passa por transformações para se transformar em vinho. Nós também passamos por processos para nos tornarmos quem nós nascemos para ser. Entenda uma coisa: você não existe por acaso. Deus criou você para um propósito. Deus criou você para um propósito. E a Confissão de Fé de Westminster, de 1600 e pouco, ela declara para que existe homem para honrar, porque Deus fez o homem para honrar e glorificar a Deus. Honrar e glorificar a Deus na área onde Ele nos chamou para atuar. Isso quer dizer que nós não podemos ter duas roupas, uma roupa para o culto, para a ocasião do culto, onde a gente é crente, e depois, no outro dia, durante a semana, nos nossos afazeres, a gente tem uma outra roupagem de alguém que não é de Deus, de alguém que é ímpio. Não.
Independentemente da área em que Deus te chamou para atuar nessa vida, Ele te chama para viver o propósito, glorificar o nome dEle através da sua vida, através no seu dia a dia, através das suas atividades. Entendeu isso? Ok. Tem muita gente que ainda não entendeu o propósito e vive dando cabeçadas na vida. Tenta daqui, não dá certo, tenta acolá, não dá certo, bate daqui, não dá certo. Aí também não dá certo no amor, não dá certo em nada. Por quê? Porque ainda primeiro não entendeu que você nasceu para Deus e você precisa se relacionar com Ele como pai, você como filho, e saber que você tem um pai que cuida de você. A partir daí, você se conecta com Ele. Como chegar a Ele? A Bíblia diz que ninguém vai a Deus a não ser através de Jesus. Então, quando você entende que o caminho é Jesus, é Ele que deu a vida na cruz do Calvário em favor da sua vida, você se aliança com Ele, entende que você tem um Pai e que a sua vida não é um acaso, mas você foi colocado por Deus nessa terra para glorificar o nome dEle, isto é, você é um soldado de Deus nessa terra, você é um general de Deus nessa terra, você é um representante de Deus nessa terra. Por isso a palavra diz: você não pertence mais a você mesmo, você precisa estar ligado à videira que é Jesus, e assim você vai dar muito fruto, fruto que permaneça. A sua vida valerá a pena e você encontrará sentido na sua vida e se alegrará por estar vivendo aquilo que Deus te chamou para fazer e ser nessa vida. Isso traz paz, isso traz sentimento de realização. Amém? É isso. Diga comigo: a vida é cheia de estações e imprevistos. Quando algo difícil, desafiador, ruim, injusto acontece conosco, nossa primeira reação é questionar o porquê. É assim ou não é? Questionamos o porquê. Por que que eu estou passando por isso? Por que essa dor? Por que esse problema? Por que essa luta? O que eu fiz de errado? É outra pergunta que fazemos. E às vezes, até pensamos que fomos esquecidos por Deus, especialmente pessoas que ainda não se encontraram em Deus, que ainda a sua paternidade não foi definida em Deus, e ele fica com aquela luta, aquela dúvida, de que Deus não me ama, Deus não se importa comigo. Essa pessoa tem problema com paternidade espiritual. Ela precisa conhecer a Deus como seu Pai. Aí pergunto: você, como eu, que já passou por tantas lutas na vida, e quem sabe alguns aqui hoje estão passando por lutas, a gente tem ou não tem esse sentimento de desvalor? Por que eu estou passando? Por que Deus está me permitindo passar? Parece que não se importa comigo, parece que Deus não me ama. A gente tem esse tipo de sentimento, sim ou não? Eu quero encorajar você, que está passando por algo difícil e aparentemente injusto. Difícil e aparentemente injusto. Talvez não haja nada de errado com você. Amém? É um alívio, né? Saber que a gente está passando por uma luta, mas eu não sou o causador. Tem problemas que a gente está nele, é que a gente causou, sim ou não? Mas tem problema que a gente passa por ele, que a gente é vítima. Ou alguém fez, ou Deus está permitindo essa nova fase na minha vida, porque Ele tem um propósito maior e está me preparando para alcançar coisas maiores. Louve ao Senhor! Aleluia! E assim como a uva de alta qualidade, quando chega ao amadurecimento, ela precisa ser colhida para não apodrecer. Assim também somos nós nessa grande videira da vida. E precisamos passar pelo processo de uva para vinho. Aqui temos 6 passos básicos desse processo. Primeiro, a colheita. O segredo de um bom vinho está na qualidade da uva. Quanto melhor a uva, melhor o vinho.
O segundo processo é chamado de esmagamento. Vamos lá. Ser pisado é bom? Ser pisado dói? Diga assim, e dói mais ainda quando somos pisados por aqueles que nós mais amamos. É verdade ou não é? Então, olha para quem está do seu lado e diga, em qual fase você está? Você já passou pela fase do esmagamento? Diga assim, se você já passou, saiba que esse ciclo vai voltar de novo. E se você já saiu, dê glória a Deus e curta ao máximo esse momento, mas mantenha a bola baixa, porque ele vai voltar de novo, haverá um outro processo de esmagamento. Aí, depois de extrair a substância da uva, ela ser bastante pisada, eu quero um dia dessas, vamos pisar assim. Já fui tanto pisado, eu quero pisar um bocado de uva assim. Eu quero fazer assim. Vamos lá. Aí tem a peneira. A essência da uva, seu suco, precisa ser purificado para que apenas o que estava dentro dela seja utilizado. Depois desse processo de colheita, esmagamento, apeneiro, engarrafamento, agora tudo aquilo que era grande se torna pequeno para caber dentro de uma nova vestimenta, que é o vasilhame, que é o litro ou que tamanho for, aonde o suco vai ser colocado. Ou o vinho, né? O suco, que entra o processo de fermentação para se transformar em vinho e tal. Então, e depois que ela deixou de ser suco e virou vinho, tem um outro processo que é chamado de armazenamento em lugar seguro. Eu fui aprender estudando esses dias. Eu ficava assim, por que toda adega os litros não ficam em pé? Ele fica deitado, para que ele tenha contato com a rolha, ou hoje em dia tem outros sistemas que é tampa, para que ele fique ali molhando, mantendo a rolha molhada, ok? Porque se ele fica em pé, o vinho não bate na rolha, a rolha resseca, dá entrada de ar, e o álcool que está dentro dela tem contato com o oxigênio, e aí entra num processo de oxidação, e agora deixa de ser vinho e se transforma em vinagre. E por último, o consumo. Não é? Então vem o armazenamento em lugar escuro, não pode ter contato com o sol, um ambiente confortável, escuro, e o vinho fica ali, e quanto mais tempo ele fica, o que acontece? Melhor ele fica, maior é a sua qualidade, maior é seu preço. O tempo vai parecer um esquecimento, é na verdade tempo de maturação. Então vamos lá. Então tem gente aqui que já passou pela prensa, foi esmagado, passou pela peneira, depois foi engarrafado, e agora está na fase de ficar guardadinho, é o tempo da maturação. Aí você fica sem entender, meu Deus, por quê? Por quê? Por que está demorando tanto? Tem gente que está na fase da maturação. O que é isso? É quando você já entendeu, é quando você já tratou o coração, para ver se tem alguma coisa errada, fez ajuste na vida, fez conserto com pessoas, ok, passou, virou vinho, foi para a garrafa, mas está agora maturando, e aí você fica assim, meu Deus, é quando, hein? Quando é que eu vou? Como vinho ser consumido, ser vendido, ser negociado, isso é, quando é que eu vou celebrar minha vitória? Quando é que o negócio vai? Por que está demorando? Está demorando! Diga, maturação. Pergunta a quem está do seu lado. Você já está no ponto de venda, já virou uma benção, agora é só colher o resultado, ou você está na maturação de Deus?
Ao invés de ficarmos nos martirizando com o pensamento de que algo está errado e temos que consertar, precisamos aprender a colaborar com o processo de transformação. Nos encorajarmos que sim, está difícil, mas estamos deixando em termos preço, que é uva, para adquirir valor, que é vinho. Aleluia! O que eu quero te dizer? O que o Senhor nos traz para dizer? Compreenda que você precisa passar por todas as fases. Amém? Você está deixando de ser uva para se tornar vinho. Deixa de ter preço para ter valor. Glória a Deus. Então eu vou falar uma frase que é muito falada hoje, eu quero que você repita. Só vive o propósito quem suporta o processo. Em outras palavras, só alcança a bênção, só alcança a vitória quem passa pelo processo, quem tem paciência, quem espera, quem aguarda. E quem aguarda cantando, quem aguarda louvando, quem aguarda servindo, quem aguarda sendo bênção, aleluia! Glória a Deus! A frase só vive o processo, o propósito, quem suporta o processo, nos lembra que o caminho para alcançar o propósito de Deus pode ser desafiador e requerer perseverança. Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você já chegou a esse nível de maturidade espiritual em que você glorifica a Deus, se alegra em Deus nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Porque tem aquela turma que não suporta o processo. O negócio arrochou um pouquinho, não é isso que Deus me chamou para fazer, não. Nem isso não. E aí ele muda de atividade. E aí daqui a pouco o negócio aperta de novo, ele pula de novo. E assim tem um bocado de gente também na igreja, na fé. Fica firme por um tempo, não chegou a minha bênção, dá linha. Ou se chegou, dá linha, porque eu já recebi o que eu queria. E a perseverança produz um caráter aprovado. Então diga assim: melhor do que o começo é como termina. Olha para quem está do seu lado e diga: melhor do que o começo é o final. Amém? Porque para começar está tudo bom demais, né? Você já viu gente que vai trabalhar numa empresa e já chega com a frase decorada? Eu estou aqui para contribuir com essa empresa, para dar o melhor de mim para essa empresa. Todo patrão ouve isso. O cara começa, que vai somar, que eu não sei o quê. Aí você vê nos primeiros dias, meu Deus, esse cara é o cara, essa mulher é demais. Passam uns dias, daqui a pouco começa a arranhar com outro, confusão com o outro, reclama daqui, reclama dali, começa a chegar atrasado, daqui a pouco esquece que está trabalhando para o patrão, e aí fica lá no celular, né? Roubando do tempo do patrão. Melhor é como termina. Amém? Vamos lá. Então, repito. Eu falo e vocês repetem. A tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado traz esperança. Eu não vi, mas eu sei que virá. Eu me alegro, porque o meu Deus é fiel e Ele fará. Aleluia! Glória a Deus! Assim como na natureza, onde a semente precisa passar pelo processo de germinação, crescimento e frutificação, também enfrentamos um processo de amadurecimento espiritual. É nesse processo que somos moldados, transformados e preparados para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Isso quer dizer que eu e você precisamos aprender a suportar as adversidades. Aprendemos com as dificuldades e a confiarmos em Deus, pois Ele tem um plano perfeito para nós. Olha para mim.
Tem muita coisa que precisa ser corrigida na igreja do Senhor Jesus. Há uns 30 anos se prega apenas um evangelho da prosperidade. Não fala de luta. Não fala de maturação. Não fala de ser pisado, humilhado, passar por guerra, passar por luta. Só se promete bênção, vitória, 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 vitória. E Deus não está nessa agenda. Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que salva, Deus é um Deus que liberta, mas Ele tem propósitos para cada ocasião. Tem tempo que a vitória virá assim, o propósito dele. Ele, como Pai, tem prazer em te abençoar, em te curar, em te libertar, em trazer vitória para sua casa, abençoar, fazer o melhor para você. Ele tem alegria nisso, mas entenda que ele também tem processos. Diga, processos, para chegar ao propósito. É preciso entender isso. Então tem gente que fica, os pastores na televisão e no rádio e na internet e tal, chamando campanha, campanha, em cima de campanha, mais campanha, mais campanha, mais campanha. Mas se é o tempo de Deus te maturar, se é o tempo de Deus te falar espera, se é o tempo de Deus tratar com o seu caráter, se é o tempo de Deus gerar a vida dele dentro de você, pode ter palavra de tudo quanto é jeito, que não virá a vitória enquanto você não passar pela prensa de Deus. Quantos entenderam? Amém? E quando a gente entende, aí o processo acelera. A bênção vem logo. Amém? Pouco tempo, tratávamos com uma pessoa, um jovem empresário, que estava, como todo jovem, muito afoito, muito esperançoso e tal, e tal, e tal. E aí Deus nos trouxe uma palavra. Fulano de tal não está preparado para prosperar, porque se prosperar vai ficar grande e não vai para a presença do Senhor. Ao permanecermos fiéis e perseverantes, descobriremos que a recompensa está não apenas no resultado final, mas também na jornada e no crescimento que experimentamos ao longo do caminho. Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considerem como motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Olha o que Tiago está falando. Está dizendo assim, irmão, pode se alegrar. Se Deus está te permitindo passar por grandes provações, se alegre que Ele tem propósitos maiores para a sua vida, maiores e melhores. Vou te dar um exemplo bíblico de alguém que recebeu a bênção, foi alçado ao trono sem estar preparado e virou uma desgraça para si e para a nação. O rei Saul. O povo começou a pressionar Samuel. Samuel, profeta do Senhor, sacerdote, recebia a palavra direto do Senhor e orientava o povo. Ele, não, a gente não quer assim não. A gente quer um rei. A gente quer um rei. Samuel ficou mal, ficou caidão. Deus falou assim, Samuel, fique em paz, meu filho. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Porque você é meu servo, meu instrumento. Estão rejeitando a mim, meu filho, eu os conheço. Eu vou dar o que eles querem um rei, mas diga para eles, qual vai ser o preço? Aí falou de impostos, falou de servos para servir, falou de um bocado de coisa que eles teriam que arcar. Não, bacana, a gente quer. E Deus deu então Saul, que começou bem, arrebentando geral, mas daqui a pouco ficou grande, vaidoso, orgulhoso e terminou endemoniado e morto. É desse jeito. Olha que situação triste. Por quê? Porque não estava preparado. Bênção sem você estar preparado não é bênção. Não se iluda. É dor. É problema. É isso. Vamos lá. Até no campo financeiro. Se o cara faz lá a mega da virada, a mega do fim de semana, não sei o quê, e ganha uma bolada de dinheiro, a história mostra que a maioria das pessoas que ganharam esse dinheiro estão pobres. Por quê? Porque ele não sabe lidar com o dinheiro. E se ele não sabe lidar, ele vai acabar com ele. Quem já viu vídeos falando disso, matérias em televisão, com reportagens tratando disso? Vamos lá.
Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, oh glória a Deus, sem que falte coisa alguma à sua vida. Então, se está demorando, sossega, porque Deus está te tratando, Deus está te treinando, Deus está movendo, está te ensinando, e pare de resistir a Deus e submeta-se logo ao processo, submeta-se a Ele, renda-se a Ele, porque quanto mais depressa nós nos humilhamos, quanto mais depressa nós nos lançamos, nós nos rendemos, nós nos tornamos dependentes dEle, mais rápido o processo passa. Abra a boca aí bem grandona, por favor. Passe. Olha para quem está do seu lado, deu até para ver dente estragado. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o deserto é do tamanho da sua boca. Então, feche essa matraca, feche essa bocona. Quanto mais você murmura, quanto mais você lamenta, quanto mais você conversa afiado, quanto mais você briga, quanto mais você esperneia, mais demorado é o processo da vitória, da bênção na sua vida. Mas quando você aprender, diante da luta, Senhor, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu glorifico o teu nome. Senhor, eu não estou compreendendo não, mas eu dou glórias ao Senhor, porque eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida, apesar de eu não entender agora, eu não entendo, mas eu não compreendo, mas eu me submeto a Ti. Aí você vai dando glória, você vai louvando, você vai bendizendo, vai ajustando a vida, vai acertando. Se tem problema com pessoas, no coração, a alma, raiz de amargura, qualquer coisa, você vai tratando tudo e vai passando pela prova. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Senhor, eu me submeto ao processo. Senhor, eu me rendo ao Senhor.